Pronto? Boa noite, pessoal. Aqui é Alexandro Mesquita, diretor de comunicação da Classmaker Educação. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um tema super que demais, né? Que é o tema da educação 4.0. Você sabe o que é a educação 4.0? O quanto ela influencia na sua vida e o quanto ela está influenciando nesse exato momento na vida de todos aqui? Então, para falar sobre esse tema tão atual e demais aí, a gente vai chamar a nossa grande amiga Carla Lukzik. Falei certo, Carla, seu nome? Falou sim, é Luquizic. Gente, vocês não sabem o quanto eu ensaiei para falar esse sobrenome da Carla, que para mim é muito difícil, afinal eu não falo russo, né? Mas então, a Carla está aí para falar hoje com a gente sobre um tema bastante atual, que é a educação 4.0, né? O que é a educação 4.0? Como que ela é utilizada? Quais são suas características? O que ela influencia ou deixa de influenciar na nossa vida, no nosso cotidiano? E aí, o melhor de tudo, qual que é a importância dessa educação, né? Qual que é a importância de você, educador, estar por dentro das características e das ações que essa forma de ensinar vem trazer para a gente, né? Carla, diga aí, vai. O que é a educação 4.0? Não, melhor, Carla. Por que se chama educação 4.0? Tá, eu vou me apresentar então primeiro, falar um pouquinho do meu currículo, né, do que know-how, da bagagem que E tem. Eu sou mestre em tecnologias da inteligência e design digital no programa TID da PUC São Paulo. Eu tenho especialização em tecnologias educacionais, em engenharia de software e educação no ciclo básico de 9 anos. A minha graduação é em processamento de dados e engenharia mecatrônica, né? Eu já tenho mais de 30 anos de experiência em educação, atuando como professora de robótica, tecnologias educacionais, com foco muito grande em Project-Based Learning, tá? Em aprendizagem de projetos, né? E na área de STEAM. Eu coordeno diversos projetos multidisciplinares com game, principalmente com Minecraft, né? Eh, Tanto eu, juntamente com o Alex, nós somos autores aí de artigos de educação, robótica, atuamos em projetos multidisciplinares. Sou integrante do Grupo HTM, que é um grupo de pesquisa em games, aplicativos, tecnologias de realidade mista e educação empreendedora, certificado pelo CNPq. Na área educacional e corporativa, eu atuo como consultora em educação, além de ser a diretora de projetos da Classmaker Educação. Sou professora do curso de especialização da PUC, né, que é Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, o TEDIC. E além de agora estar fazendo doutorado, né, na PUC, no mesmo programa, na mesma linha de atuação. E desenvolvo conteúdos bilíngues eu não posso citar o nome agora, mas é para uma empresa que trabalha com material didático, fornece para as escolas livros, né? O pessoal sempre tem aquele famoso catálogo na sala dos professores, e eu desenvolvo esses conteúdos bilíngue, né? Focados em games e em tecnologias educacionais, né? E atuo como palestrante também. Eu tenho um site isso. pessoal, né, que é o www.carlalukzik.com.br, para quem quiser conhecer um pouco mais, além do próprio site da classmaker.com.br, que lá tem bastante comentário, tem bastante coisa que aí eu vou comentando. Maravilha, gente. Esse aí é o histórico profissional da nossa amiga Carla. Para vocês verem, é uma mulher que tem, ó, um currículo excelente, um gabarito excelente, ela tem de fato know-how e propriedade para falar sobre o tema que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Educação 4.0, né? O que é a educação 4.0? Qual que é a sua importância na atualidade, né? E o que você, educador, precisa conhecer sobre essa nova ferramenta aí, essa nova tecnologia que a gente tem, que é a educação 4.0, né? Carla, diga aí para gente, o que é educação 4.0 e por que a gente usa o termo educação 4.0? Dentro do contexto, nós temos aí dois pontos, né, duas frentes a serem observadas.
A primeira frente é aquela que a gente trata efetivamente do educador 4.0. E a segunda frente é dos alunos. Então, o que que eu quero dizer com isso? Hoje os professores eles acabam encontrando dificuldades dentro da sala de aula para ter interação, engajamento dos seus alunos. Então, tudo isso a gente sabe que tem um porquê. Isso daí tudo começou lá atrás, quando a gente falava sobre as gerações. Então, um exemplo disso é a própria geração que nós temos atualmente dos nativos digitais, que aliás é um termo que Prensky utiliza no seu trabalho com gamificação, Mark Prensky. Então, o que acontece? Aqueles que são nascidos a partir da década de 80, eles têm uma enorme tendência para lidar com o YouTube, lidar com vídeos, com streaming, e aí você vai passando pelos vários tipos de gerações. Então, isso significa que o seu aluno hoje que está na sala de aula, ele é um aluno altamente focado em tecnologia. Então, assim, é muito difícil você não levar esse conhecimento e trazer esse aluno para perto de você. Por quê? Porque você não vai ter engajamento na aula. E aí, assim, no trabalho de gestão de escola, eu já tive assim, muitas dessas situações que os professores comentavam, poxa, é tão difícil trazer meu aluno, né, para perto, como que eu consigo engajar esse aluno? Como é que eu faço para fazer? Poxa, às vezes eu estou dando aula, ele não está prestando atenção, quando eu vou chamar ainda piora mais ainda a situação, ou a gente fala uma coisa, ele não lembra. Então, o que acontece? Existe uma peculiaridade nesses nativos digitais, né? Eles conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, você tem aquele aluno que chega em casa, está fazendo uma atividade, ele está no computador, ele está no WhatsApp conversando com o amigo e ele está assistindo uma videoaula no computador, respondendo a sua atividade que está lá na apostila e ainda respondendo ainda uma quinta, uma quarta pessoa que está conversando com ele. Então, esse é o nosso público hoje em dia. Ele é um público que tem um letramento digital muito grande, ele está inserido na cybercultura, né? Então, quando a gente fala da educação 4.0, a gente já tem que entender o seguinte: se nós estamos falando da 4.0, nós entendemos que nós temos os processos educacionais anteriores. Na verdade, nós estamos agora já na educação 6.0. Mas de onde veio isso, né? A educação 1.0, ela é aquela que nos remetia à indústria 1.0. Ela era bem focada na mecanização e em máquinas a vapor. Isso foi mais ou menos em 1784. Conforme foram passando o tempo, você passava por situações, né, no país, enfim, que enfrentava principalmente nos Estados Unidos, e isso acabou chegando para o Brasil também. Ou seja, o Brasil ele acompanha esse nivelamento da educação tecnológica ao longo do tempo e a maneira conforme ela vai evoluindo. Quando nós chegamos mais ou menos em 1870, nós passamos a entrar dentro do período da educação 2.0, que nos remete à indústria 2.0, que era lá relacionada a uma linha de montagem e produção em massa. Então, isso significa que os seus alunos naquela época, eles eram preparados para o chão de fábrica, para uma linha de montagem. Eles não eram alunos que estariam sendo preparados para pensar, para ter um ensino superior. Esse não era o foco deles. Eles eram preparados para trabalhar em fábricas, no chão de fábrica. Em 1969, já entrando na década de 70, nós acabamos chegando na indústria 3.0. Ela falava sobre automação, ela falava sobre eletrônica e computação. Uma característica muito forte dessa educação 3.0, que a gente estava aqui até bem pouco tempo atrás, é quando a gente falava do ensino técnico. Quando a gente falava das escolas técnicas, elas preparavam os jovens para quê? Para que eles pudessem sair do ensino médio, ok? Pelo menos concluindo o ensino médio, e conseguissem ter um trabalho em mãos, que eles pudessem, em um segundo momento, estar decidindo se estariam optando por um ensino superior ou não. Então, por exemplo, muitos daqueles que estão me assistindo, eles vão lembrar que quem tinha ensino médio técnico, eu vou falar, por exemplo, quando a gente falava das professoras polivalentes. Elas faziam aqueles 4 anos do ensino médico, do ensino médio, e elas iam para a sala de aula. Aí o que aconteceu? Eles entenderam que elas precisavam ter uma formação a mais completa. Então eles estavam fazendo programas inclusive de incentivo. É exatamente esse período que eu estou falando. Na vanguarda de tudo isso, a gente acabou chegando na indústria 4.0. Daí que veio a educação 4.0. Por que a gente fala que a indústria
ela vem de encontro à educação. Nesse caso, ambas da 4.0. Porque nós estamos falando agora de um período que fala sobre sistemas, são sistemas cybers, né, que nós falamos, né? Eles são cyberfísicos, acabam trabalhando com a internet das coisas, eles trabalham com nuvem de dados. Então, a gente usa massivamente a rede da internet. A internet ela tá disposta para todo mundo. Então, o que acontece? Com essa inovação, com tudo isso que entrou no mercado, nós começamos a ter pessoas que eles precisam estar tendo saberes que façam com que eles atendam à necessidade dos novos profissionais de mercado de trabalho. Em um segundo momento, é a mesma situação. Será que esse aluno vai sair do ensino médio e ele vai conseguir atuar em alguma área que ele goste ou em alguma área que ele consiga se identificar? Então, esse é um quesito que você precisa pensar bastante. Esses alunos saindo do ensino médio, e por um motivo ou por outro, eles não vão estar indo para o ensino superior, talvez em um primeiro momento, mas lá na frente eles vão estar indo. Então, eles, de repente, a maioria deles hoje em dia, eles tomam um fôlego de 1 ou 2 anos. Então, eles vão parar nesse fôlego de 1, 2 anos, considerando-se que eles estão saindo aí com seus 17, 18 anos do ensino médio. Não, eles não podem parar. E se eles estivessem falando de um ensino médio técnico, somente técnico hoje em dia, será que eles conseguiriam, daqui a alguns anos, manter a sua profissão e conseguir ter um meio de subsistência? Essas são algumas questões que a Educação 4.0 coloca. Então, ela traz todas essas questões de trabalho para que a gente consiga refletir como que está o nosso processo de educação. E, lógico, por que ela já vem exatamente nesse contexto? Porque nós estamos falando de nativos digitais. São aqueles, o que a gente fala que é a geração Y e a geração Z. Então, são aqueles que conseguem trabalhar e eles conseguem estar inseridos muito naturalmente dentro desse complexo todo que é a tecnologia. Ao passo que nós, que somos professores, lógico, a gente tem professor que nasceu já em 1980, mas de qualquer forma, quando a gente fala nessa geração, a gente está falando que essa cybercultura acaba criando um wiki próprio deles, né? E a gente entende que o mercado de trabalho utiliza isso. Então, nós, por exemplo, somos os imigrantes digitais. Então, aí vem a história do letramento digital do professor, vindo de encontro a este aluno dentro de um contexto da indústria 4.0. Nossa, Carla, bastante interessante essa colocação aí, né, dessa evolução, a indústria 1.0, que você também tem lá, né, a indústria em paralelo à escola 1.0, onde ao mesmo tempo você vai acompanhando a evolução. Na educação 1.0 você tem ali, né, o exemplo do quadro e do giz. Na 2.0 você começa a ter uma evolução maiorzinha que você coloca lá o projetor, né, na sala de aula. Nas 3.0 você já começa a interagir mais de fato com a internet, com o computador ali em sala de aula. E agora na 4.0 que a gente consegue interagir, né, com a internet, com essa gama de recursos tecnológicos que a gente tem no nosso dia a dia. Carla, A sua colocação da lousa digital foi muito bacana, porque, na verdade, nós já temos aí, finalzinho da indústria 3.0, a chegada das lousas digitais. Então, com as lousas digitais, a gente começou, assim, uma nova história da participação do professor em sala de aula. E aí, como se não fosse somente isso suficiente, nós estamos agora passando por um outro período que nós temos os projetores interativos. Então, antes você tinha a tecnologia digital na caneta. Aonde era a tecnologia? Era na ponta da caneta digital. Como ela caía no chão, quebrava muito, então o que aconteceu? Com o tempo, foi substituído pelo projetor interativo. Então, agora, como que o professor dá aula? O professor só dá aula com toque. Ele vai mexendo as mãos, ele vai afastando as imagens, as figuras, ele vai montando as figuras 3D e ele vai, já ao mesmo tempo, carregando tudo aquilo que a internet pode oferecer para dentro da sala de aula. Por isso que é importante os professores estarem sempre se atualizando, buscando parceiros para a formação de docente deles. Justamente por causa disso, nossa, é bastante interessante também. Isso me fez lembrar, sabe o quê, Carla? Sobre o papel da escola
E o que Willem Flusser fala sobre isso, né? Que ele diz que a escola, nos seus determinados segmentos, né, determinados níveis, por exemplo, quando a escola foi criada no ensino fundamental, ela vinha atender a necessidade, de fato, da indústria, para que as pessoas pudessem trabalhar ali dentro. Aí, Flusser fala que chegou o ensino técnico, para que as pessoas pudessem operar as máquinas que estavam ali e também aprender a consertar essas máquinas. E aí depois chega o ensino superior, para quê? Para que as pessoas começassem a desenvolver novas máquinas, para justamente agilizar o processo, né? E, enfim, a gente vê que isso anda, né, em conjunto, tanto a evolução industrial quanto a evolução educacional, ou ao menos deveria, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente sobre essa questão das, dos novos objetos educacionais que a gente tem aí, que a gente pode estar utilizando em sala de aula, que acompanha a educação 4.0. Eu vou assim, eu só vou citar uma frase, tem uma frase assim que sempre quando eu estou trabalhando com esses temas, né, que é educação 4.0, e aí você entra, tudo aquilo que faz parte do processo educacional 4.0, eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito para os educadores quando a gente está em formação, que eu falo muito para os gestores também, né, que é, na verdade, as necessidades das pessoas, elas surgem e se ampliam a todo momento. A inovação tecnológica, por sua vez, ela apresenta soluções. E as relações sociais que alteram rapidamente acabam criando novos serviços oferecidos. E para quem é ofertado esses serviços? É para uma população, numa nova cadeia de valor. Então, isso é muito importante quando a gente pensa nessa relação do ser humano dentro do ambiente de trabalho. Como que ele vai estar passando por todos esses momentos? A inserção da educação 4.0, ela responde a alguns tópicos bem específicos, né? Na verdade, ela é uma resposta à indústria 4.0, ou que nós também acabamos chamando de, nós não, na verdade, né? As literaturas em gerais chamam de quarta revolução industrial. Aonde ela se insere? Na linguagem computacional, no pensamento computacional, internet das coisas, inteligência artificial, robôs, ok? E todas aquelas tecnologias que, de alguma forma, elas dinamizam os processos em diferentes segmentos industriais. Então, dentro de tudo isso, a gente está falando daquilo que nós atrelamos, ok? Nessa inserção. O que seria isso? Cultura maker, pensamento computacional, quando a gente fala de programação, ok? Linguagens de programação. Aprendizagem por projetos, fortíssima, a tendência fortíssima. Lembrando que a aprendizagem por projeto automaticamente está ligada em Design Thinking também e Design Spring, tá? Resolução de problemas e, principalmente, criatividade e inovação. Esses são tópicos importantes que a gente precisa estar inserindo. Vindo assim, puxando justamente esse assunto dos pontos onde se insere a educação 4.0, foi aí criado o que a gente chama de aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa é tudo aquilo que nós trabalhamos o hands-on, ou mão na massa. Então, o que é isso? Quando a gente fala de ensino maker, computadores, celulares, Arduino, marcenaria, olha aí, uma coisa que nossos avós tinham muito, hoje em dia a gente procura um marceneiro, é uma dificuldade para achar, e olha só, marcenaria, gente, voltou de novo, está aí com força total. Construções com lixos eletrônicos, com sucata, desenvolvimento e criação de maquetes, principalmente maquetes virtuais, tá? Todos esses materiais, eles são utilizados na construção do conhecimento. Então, isso significa que todas aquelas oficinas que nós geramos que vêm a respeito desse assunto, são as oficinas que a gente chama de educação inovadora, que é a tal da aprendizagem criativa. Ok. Carla, você citou aí um pouquinho da parte de robótica, né? E a gente tem uma pergunta voltada para essa área aí. Aqui o Sérgio está perguntando o seguinte: a evolução da educação tem a tendência de ficar cada vez mais forte? Tirando os professores dos cargos deles e substituindo-os por robôs? Bom, isso daí não vai... Não, gente, é assim. Vamos pensar no robô,
Se o robô, por exemplo, está na sala de aula e ele está substituindo, ele está fazendo alguma tarefa, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o professor que lida com o material humano, que são os alunos, e tudo aquilo que se relaciona ao critério humano, jamais poderá ser substituído por uma máquina. Então, vou dar um exemplo. Você não tem, por exemplo, como colocar um robô numa sala de aula e esse robô não vai conseguir entender para você, e isso daí, por exemplo, eu não vou estar falando agora no momento, por exemplo, em coleta de dados e inteligência artificial na educação, tá? Isso seria um assunto para outra aula. Ou seja, para Legal. uma outra palestra, uma outra live. Então, o que acontece? Esse robô ele não tem proficiência para conseguir entender que aquele aluno que foi mal no teste, ok? Ele foi mal no teste, ele respondeu as perguntas e foi muito ruim. Aí, de repente, a inteligência artificial, os robôs que cuidam desses cursos, vai voltar a resposta. Olha, você deve focar mais a atenção do seu estudo na história do Brasil. A partir de 1900, por exemplo. O que acontece? Esse aluno, ele pode ter déficit de atenção. Então, quando ele está sentado no pátio respondendo as questões, um aluno que tem déficit de atenção, dislexia, ele não vai querer ler até o final da frase. Tá? Ele não consegue. Ele tem uma dificuldade muito grande. Muitos disléxicos têm memória auditiva. Então, ele só consegue responder algumas coisas ouvindo. De que forma? Videoaula. Então, isso a gente chama de inteligências múltiplas, tá? Gardner fala disso daí pra gente. Ou o que a gente chama de inteligência multifocal. Né? Então, na verdade, os robôs não conseguem fazer isso para a gente, eles conseguem analisar resultado. Mas os robôs jamais vão estar tirando o emprego dos professores. Isso surgiu por conta da neurociência, e aí isso acabou puxando a inteligência artificial nos sistemas de ensino, tá? Mas, na verdade, a gente não pode estar vendo a robótica desta forma. Na verdade, a robótica, a tecnologia, elas estão criando novos empregos que tem novas exigências, novas qualificações, ok? Novas habilidades. Então, na verdade, eles não vão estar substituindo o professor. Você não tem como isso acontecer. Mesmo quando você fala naqueles estudantes que, na realidade, eles realizam os estudos deles via homeschooling, por exemplo, em casa, eles também não estão falando com robôs, eles precisam ter um apoio de alguma maneira dentro de casa. Então, não, isso não vai acontecer. Tá? Você tem novos Maravilha. professores atuando de outras formas. Tá. Você também foi mentora de alunos para a competição de robótica, né? Sim, E, com sim. certeza, isso faz parte da educação 4.0. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa experiência que você tem? E o melhor ainda, se você estiver aí, nos dar um exemplo de como construir um robô, ou como ele pode ser construído, ou você tem até algum robô para apresentar para a gente visualizar aí como que a gente pode construir esse robô aí, a partir da educação 4.0? Eu comecei na área de robótica em 2006, né? Então eu começava aí com um kit de material de robótica, que é bem conhecido. Eu tenho uma formação de educadora, né, em robótica com certificação internacional pela Dinamarca. Então eu comecei a trabalhar com material de robótica e aí começaram a surgir os campeonatos, os torneios de robótica. Então, assim, na verdade, assim, até hoje ainda eu atuo como técnica de equipe de robótica. Nós temos aí a equipe de robótica que, por exemplo, são vários torneios, né? E os robôs realmente são um desafio. Nós participamos do torneio, nós temos uma equipe de robótica, que é chamada equipe de garagem, porque a gente entende que você tem talentos incríveis de alunos que, por exemplo, estão estudando outras disciplinas, tá? E que eles podem integrar equipe. Tem aí, por exemplo, um exemplo disso que eu vou dar para vocês, pode parecer clichê, mas não é. O meu filho, o Sérgio, ele foi aí há 3 anos atrás, ele é programador oficial da WRO, dos Mundiais de Robótica, ele foi para Costa Rica representar o Brasil. Então, assim, a gente tem uma área muito forte em robótica. Hoje em dia a educação está investindo mais nisso. Nós temos aí várias empresas com vários kits educacionais que estão sendo produzidos. A única coisa que a gente tem que pensar é assim: será que eu preciso, às vezes, de um kit de robótica muito caro, que às vezes uma escola pode comprar e a outra não pode? Como que funciona isso? Não é somente escolas de elite que podem estar trabalhando com equipamentos de robótica bons para torneio, tá?
na verdade, que podem comprar sensores. Hoje em dia nós temos os kits aí de Arduino, que a gente adquire esses materiais. Inclusive nós aqui na Classmaker Educação, nós temos um parceiro muito legal com a gente, um parceiro de anos já, que acompanhou até esse período da garotada, que é o Eric da HP Robótica. Super recomendo. É aquele cara que quando a molecada chegava para mim e falava assim, Carla, estamos precisando de um sensor novo, tipo no sábado de manhã eles me falam, torneio na terça. Precisamos de um sensor, como é que a gente vai resolver isso? Imediatamente a gente mandava a molecada e ia todo mundo lá para a loja do Eric. O Eric é um cara que já entende disso também, então a gente tem um suporte forte. Eu até faço aí uma propaganda dele porque realmente vale a pena. Então, assim, você tem várias áreas que você consegue introduzir, sem contar que quando a gente já fala, por exemplo, de papete, a gente já fala que contextualizar a teoria com a prática torna o conhecimento muito mais sólido. Então, a gente já vem com essa estrutura. Assim como hoje em dia eu tenho membros aí da equipe de robótica que hoje já estão fazendo engenharia. E é um pessoal que a gente tem contato. Então, assim, eu sou meio suspeita para falar, né? Eu já estou muitos anos na robótica. Tá certo, Carla. Agora uma coisa, vamos supor, eu sou um professor, um diretor de escola pública, pode ser estadual ou municipal, e eu quero montar uma equipe de robótica na minha escola. Quais são os passos que eu preciso seguir? Seria muito caro? É viável? Não é viável nesse momento? Diga aí pra gente, como que eu posso construir uma equipe de robótica na minha escola? Bom, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo, então, da escola pública que você falou. Eu vou te dar um exemplo. As escolas públicas, elas têm aqueles clubes que são chamadas as eletivas. Então, por exemplo, eu realizo um trabalho social, é um projeto social que eu atuo, né, em escolas do estado como voluntária, é um projeto social da Classmaker, e aí a gente faz a monitoria de clube de robótica. Inclusive, meu filho é um daqueles que fazem parte da equipe, e eu vou nessas escolas e eu começo essas equipes. Então, vou dar um exemplo. Normalmente, alguns desses torneios são pagos. Tá? Então, quando você é escola do estado, você não precisa pagar aquela taxa, ok? Então, vamos supor, eu poderia estar utilizando um material, não vou comentar o nome aqui agora, mas a caixa pode custar R$ 4.000, que é a linha Sim. Education, ok? Digamos que eu não tivesse isso. Eu precisaria começar o meu projeto de robótica. Então, ok, você com um valor aí de seus 200, R$ 300, você consegue comprar uma caixa de Arduino com diversos sensores e você consegue montar os robôs para ir para esse torneio. Obviamente que como não é essa cultura na escola pública, isso precisa ser um trabalho que tem que ocorrer ao longo do ano. Aí você descobre os talentos que você tem nesse clube de robótica e coloca esse pessoal para competir. E isso é interessante porque, por exemplo, a Unicamp tem uma parceria interessante que quando esses alunos participam dos torneios de robótica, eles podem estar cursando a engenharia com eles, apresentando todos os certificados que você participou e tendo comprovação de participação efetiva nos torneios. Você não presta vestibular, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, isso ajuda muito, principalmente esse pessoal de estado que a gente sabe que ele tem dificuldade de gabaritar um Enem. Tá? Então, isso já é uma excelente saída para que as pessoas consigam entrar nessas universidades. Um exemplo que eu vou te dar disso. Você foi lá e construiu um super robô. Vou mostrar aqui para vocês vai. Digamos, não vou falar o nome dessas peças, não quero ninguém aqui digitando o nome dessas peças nas perguntas, hein, gente? Você tem aqui um super robozão, tá? Isso aqui é um robô que a gente está utilizando com testes, na verdade nós estamos realizando alguns testes, é um helicóptero, tá? Mas o que aconteceu? Essa escola queria trabalhar com esse material. Para pagar o CLP dessa empresa era muito caro. Então, o que a gente fez? Eu fiz adaptação com motores de Arduino aqui. Ah, mas como é que eu juntei as peças dessa empresa juntamente com o motor de Arduino? Eu usei uma coisa que é chamado de acopladores. Tá? Esses acopladores vou colocar bem aqui na frente da webcam, deixa eu ver, aqui é um adaptador que eu faço em impressora 3D. Então, eu consigo adaptar tudo aquilo que é de Arduino aqui nas peças dessa empresa.
Vou dar um outro exemplo. Aí eu estou falando de uma escola que pode estar adquirindo esse material. Se eu Carla, só for... um minutinho. fala. Você falou CLP. Explica para a galera o que seria o CLP. CLP é o processador de robótica dessa empresa, é bem conhecido, tá? A gente chama ele de NXT, EV3. Olha aí, gente, eu estou praticamente dando nome. Mas eu vou falar bem rápido isso, assim, para ninguém entender. São 3 letras, sigla, daná. E aí, na verdade, o que custa caro é isso, tá? As peças, Tá. lógico que para reposição são caras, só que hoje em dia você tem isso daí liberado no Mercado Livre. Na verdade, eles vendem lotes com 1000 peças, a preço fechado, Tá. cento e poucos reais, tá? Você só não escolhe as peças, mas é lote fechado. Quando eu estou trabalhando nas escolas do ensino estadual, eu consigo, olha só, gente, eu consigo fazer o mesmo helicóptero que eu fiz com aquele material de robótica, consigo acoplar exatamente a mesma coisa, ó, e trabalhando com os alunos numa escola estadual. Custo disso aqui para vocês. Foi o custo o quê? O custo do motor. Quanto que saiu o custo do motor? Olha, eu vou falar, se o Eric estiver assistindo, pode ser que eu vou errar o preço, Eric. Você me desculpa, e se alguém for aí falar com você, você arruma esse preço, tá? Eu não lembro direito, gente, mas eu acho que é 15 reais esse motor aqui. E se você for Cara, montar isso aqui, ó, papelão, tinta, por quê? Isso aqui é muito importante, isso que eu estou mostrando para vocês. Você não tem numa equipe montada de estudos de robótica somente programadores. Você tem aluno que monta, você tem aluno que pinta, você tem um aluno que programa, você tem um aluno que prototipa, ok? Design Thinking, você tem que trabalhar com prototipagem. Então, você tem diversos saberes em uma equipe. Então, você nunca, você nunca monta uma equipe só com programadores, porque você vai ter problema onde? Na montagem do robô. E não adianta você montar um robô top de linha se você não tem o programador. ou Entenda que seja, são né, Carla? saberes diferentes. Isso. Você consegue juntar num único projeto saberes diferentes e também crianças que se identificam com coisas diferentes, com segmentos diferentes. Então, você tem aquele aluno que ele é voltado mais para a área de artes, que aí a gente pode puxar para o design. Tem aquele que ele tem mais facilidade na área de matemática, você já puxa ele para uma programação. Basta você, enquanto facilitador, né, meio que no momento ali, conseguir identificar quem tem mais facilidade com o quê e gostaria de trabalhar com o quê naquele momento. É Exatamente. fascinante isso, é muito legal. Em relação ao preço do motorzinho, eu vou te dar uma dica, na realidade. Ai, Olha o o Eric vai coração me dela matar, tremendo. gente. O Eric vai me matar. Mas assim, eu Não, não lembro, é. porque, gente, eu vou ser sincera, quando eu vou lá, eu não vou no Eric para comprar o motor. Eu vou lá e Sim, eu encontro absolutamente tudo que eu quero. Então, eu começo na pontinha do balcão da esquerda e termino lá na pontinha da direita. O negócio fica cheio de coisa, né? A gente que gosta dessa coisa, você vai nesse negócio de loja, gente, tudo que você vê, você vai falar assim, ai meu Deus, eu preciso. Gente, eu preciso muito disso. não, calma, é o seguinte, na época que você comprou, custava esse valor. Agora a gente não sabe quanto custa. Não sei. Eu não sei se aumentou, se É esse. baixou. Se baixou, se aumentou, enfim, depende de vários fatores, tá? Mas Aqui, diga ó, aí. quando eu incorporei isso aqui, sem usar o CLP, olha só, se eu ligar isso aqui, ó, ele vai funcionar, gente, tá vendo, ó? Legal. E se eu pegar o mesmo helicóptero de papelão, eu não vou deixar a desejar. Por quê? Porque ele vai funcionar igual. De que forma? Eu tenho um botãozinho que eu vou ligar ele. Vou mostrar aqui para vocês com o motorzinho, tá? E aí, a gente vai ligar. Ó, a gente vai ligar ele aqui. Olha, gente, funcionando exatamente da mesma forma. E veja, tudo com papelão. E eu consigo estar mantendo a dinâmica desse tipo de projeto, considerando-se a física. Eu consigo fazer a mesma coisa. E aí a gente tem projetos incríveis, né? Agora nós estamos preparando a nossa equipe de corrida de drone. O Brasil ele participa Legal. das competições nacionais e internacionais, né, de corrida de drone. Então nós estamos agora investindo bem forte nisso. Por quê? Porque a impressora 3D veio para ajudar a gente com tudo isso. Eu consigo montar acopladores e veja bem, quando eu falo da impressora 3D, eu falo que o processo começa inteirinho. Ele começa lá atrás no Design Thinking e ele chega o quê? No resultado final. Um exemplo disso, ó.
Aí o que eu vou mostrar para vocês é só brincadeira, tá? Mas para vocês verem, ó, eu consigo trabalhar isso aqui com os alunos do Fundamental 1, prototipando e desenhando isso aqui desde o começo. E eles participam do projeto. Quer um outro exemplo? Ah, Eu eu tenho queria só aqui. ressaltar uma, queria só Ah, ressaltar uma coisa que é importante a gente falar, né, Carla? Que essas construções, o ideal é que elas sejam feitas em um laboratório maker na escola. Então, se a sua escola não tem um laboratório maker, o ideal é que você converse com a direção e verifique as formas que você pode conseguir construir um laboratório maker. Mas não adianta você só ter o laboratório maker na sua escola, você também precisa saber o que fazer com esse laboratório, tá? E, exatamente. e aí que também entra o conhecimento da Carla, né? Ela tem todo um know-how e ela, inclusive, ensinou, né? Você já montou, né? Desculpa, Carla. Você já montou vários laboratórios makers em outras escolas e também formou esses professores. Isso que é importante também te destacar. Quer É, contar é, também um as- pouquinho dessa experiência para a gente? é assim, a gente, você consegue, né? Nós temos um projeto que se chama Maker Híbrido, se chama Projeto Maker Híbrido. Eu vou comentar com vocês agora o que é. O que é o híbrido? É aquilo que é personalizado. Então, por exemplo, eu consigo montar, ok, um laboratório maker no valor de R$ 250 mil. Se é uma escola que pode pagar e quer investir pesado, beleza. Ah, mas espera aí, Carla, eu tenho que me desfazer da minha sala de informática de forma nenhuma. Porque a gente precisa da internet, lembre-se que eu falei, nós precisamos da internet e precisamos daqueles equipamentos. Por quê? Dentro da educação 4.0 nós temos gamificação. Então a gente precisa de equipamento para isso, ok? Pode ser mobile learning, a gente está falando de celular, ou pode ser de tablet, ok? Então, em contrapartida, se você tiver numa escola que tem um orçamento reduzido, a escola precisa estar trabalhando com uma sala de R$ 10 mil, nós também podemos montar. Se você está falando para mim, cara, eu tenho um orçamento, já aconteceu, ok? Tem escolas do estado que tem ou tem um orçamento bem limitado, já me passaram um valor aí de R$ 5 mil para ensino maker no infantil, Fundamental 1. Foi plenamente montado, por quê? Porque a gente trabalhou tudo com reciclagem, né? Trabalhamos com lixo eletrônico e aproveitamento de equipamentos. Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse robô aqui foi produzido nessa escola de ensino fundamental, Fundamental 1, tá? E nós fizemos o desenvolvimento desse robô de lixo, tá? E o orçamento que eu tinha para trabalhar eram R$ 5 mil. Então, veja, nós fizemos um robô, gente, usamos coisas super simples, olha, é um liquidificador, isso aqui foi uma ventoinha, tá? Tá ligando aqui, vocês estão vendo. Aqui em cima colocamos duas antenas do quê? Justa, ó, tá até ligando. Aqui da câmera, e nós pegamos essa câmera de doação de Wi-Fi. E aí, olha onde entrou a internet das coisas, o IoT que a gente fala, né? Nós utilizamos o Bluetooth do celular, fizemos uma conexão com um programinha muito simples que é feito em Scratch e a gente consegue visualizar para onde esse robô está virando. Então, veja, isso aqui foi tudo coisa que foi jogada fora. Então, o liquidificador quebrou o copo, não funcionava, mas ele tinha um motor que funcionava. Então, o que a gente fez? Nós montamos um protótipo desse. Então, veja, o orçamento para um laboratório maker, quem dita esse orçamento é a escola. Qual é o budget que ela tem? Em cima desse budget é onde a gente monta. Ah, mas como é que faz se a gente estiver falando de Arduino? Você tem que ter quem te forneça essas peças de Arduino com preços bons, tá? Principalmente. E uma coisa que é legal é você saber dimensionar. Tem que tomar cuidado. Algumas caixas de Arduino, o pessoal cobra R$ 400, R$ 500. Gente, isso é surreal, tá? Isso não é um valor correto, tá? Enfim, mas cada um é cada um. Agora, você sabendo onde buscar as peças, você consegue desenvolver um laboratório maker fantástico. Uma outra pedida para laboratório maker, quando a gente fala de educação 4.0, é culinária. Tá? Hum. Na verdade, a parte da cozinha, isso aí tem um nome nos Estados Unidos, né? O pessoal não usa muito aqui ainda no Brasil, mas eu prego fortemente isso daí. Eu já trouxe essa tendência de lá e os meus laboratórios maker todos têm. Se chama Cozinha Geek.
Tá? Então a gente consegue ter o fogão e você trabalha, por exemplo, em conteúdos multidisciplinares e interdisciplinares com tudo aquilo que a professora precisa. A gente tem física, a gente tem química, a gente tem a parte maker, a gente pode ter parte de programação quando mexe nisso. Então a Cozinha Geek é um artefato riquíssimo. Tá? Nós conversamos bastante sobre isso na live que eu fiz com a Roberta da Bubblegum, por exemplo, nós falamos muito sobre isso, né? Então isso é uma tendência, lá nos Estados Unidos as escolas têm aula de cozinha, né? Aula de culinária, e é muito importante você ter, só que até que ano iria isso? O certo é ir até o ensino médio. Nós não temos. Então, o que é o ideal? O professor maker, ou professor 4.0, ele introduz isso daí dentro da sala maker, colocando a Cozinha Geek, inclusive para ensino médio. Então, isso é algo assim que eu trouxe fortemente essa tendência, é algo muito interessante, é acessível para todos, ok? Todos têm ingredientes na sua casa que a gente consegue trazer, consegue fazer com que isso daí acabe se tornando uma experiência mais do que de cozinha. É uma experiência que a gente chama de sensações. E quando a gente fala das crianças, a gente está falando naquilo que a gente chama, eu chamei de jardim das sensações. Tá? Então, o que é isso? É você pegar as crianças pequenas, você tem aquela horta, aí você faz um jardim fechado, uma estufa, e você vai ensinar para aquela criança, quando ela está caminhando, a pedagogia Waldorf fala muito sobre isso, tá? Quando ela está pisando numa caixinha de areia, aí em seguida ela pisa numa caixinha de terra, depois ela pisa numa caixinha de areia de praia, depois ela pisa numa caixinha daquela areia branca de aquário, se chama Jardim das Sensações, né? E aí você tira uma folhinha, a criança vai lá, ela cheira, por exemplo, o manjericão, ela cheira a arruda, ela cheira isso, ela cheira aquilo, claro, tudo com bastante cuidado e segurança, e aí ela consegue já começar a atuar, porque quando a gente fala de educação 4.0, a gente tem que falar de ensino maker, né? A gente não consegue dissociar uma coisa da outra, tá? Certo. Eles estão ali, né, andando, um de mão dadas com o outro. Carla, vamos imaginar, tudo bem, eu tenho um laboratório maker na escola, não sei, mas de repente vamos imaginar um laboratório make que eu tenha uma impressora 3D, porque eu acredito que dependendo também do orçamento da escola, pode ser que ela tenha condições de ter esse equipamento ou não. A nível de curiosidade, tá mesmo? Num laboratório make que eu tenho a impressora 3D, como que ela funciona? Como que funciona a impressão dessas peças? De fato, elas são peças que elas são sólidas, elas são usuais, elas são de fato eficientes para você usar na construção de algum projeto que você esteja realizando ali? Quando a gente trabalha com a impressora 3D, você tem aulas específicas que a gente chama de prototipagem. Então, essas aulas a gente tem softwares específicos, que aí o professor maker ele vai orientando a criança, o estudante, enfim, o que seja, e ele aprende a desenhar o objeto que ele quer confeccionar na impressora 3D. A impressora 3D, quando ela vai trabalhando, ela vai imprimindo. Nós temos impressoras que usam até 2, 3 bicos de impressão, que coloca cores diferentes, né, na sua montagem. E aí você vai trabalhando com dimensão. Tá? Clicar na imagem, aumentar a imagem, duplicar a imagem, usar a base da impressão com mais de uma peça. Então, você consegue estar trabalhando isso. Eu imprimi aqui para dar aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu imprimi uma aqui. Não, na verdade, eu imprimi uma engrenagem preta. Legal. Eu soltei essa impressão hoje à tarde, justamente para mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui vou colocar aqui no fundo que acho que dá para ver legal, tá vendo? Quando eu fui confeccionar essa engrenagem, eu justamente queria fazer o uso dela num sistema de portas. Eu posso imprimir essa engrenagem no tamanho que eu quiser. Eu imprimi uma bem grande, eu tenho uma impressora que tem uma base grande de impressão, então eu consegui imprimir essa peça. Ela é usável? Claro que é, até porque no conceito de educação tecnológica, as engrenagens funcionam somente aos pares. Quando ela não é ao par, ela passa a ter outro nome, ela se chama polia. Então, quando a gente imprime isso aqui, eu posso estar trabalhando com qualquer tipo de peça. Assim como eu posso, inclusive, estar imprimindo vasos, rodas, as calotas das rodas eu também uso, assim como eu imprimi isso aqui para fazer uma brincadeira com as aulas do Fundamental 1. Então, eles têm softwares específicos que a gente usa na impressora, os softwares são gratuitos, tá? Quem quer algo a mais tem que pagar por essas diferenciações, mas é muito interessante porque tem acessibilidade. Antes as impressoras estavam caras, tá? Agora não mais, a gente tem aí
boas impressoras por R$ 2.000, 2.000 e alguma coisa, tá? A partir de R$ 2.000, você consegue ter uma boa impressora 3D na sua sala maker. E aí lembra daquilo que eu fui falando, que dá para você ter projetos com R$ 10.000. Já dá para incluir uma impressora 3D? Claro que dá, porque depois disso você coloca Arduino, eu quero juntar essas peças. Aí eu vou para uma impressora 3D, utilizando sempre o quê? O conceito do Design Thinking na impressora 3D, que é prototipagem, tá? São as etapas que eu vou trabalhar para aquela peça. Tá ok. Carla, é o seguinte, vamos supor que na minha escola eu ainda não tenha condições de ter o laboratório Maker, mas eu tenho um laboratório de informática lá. Como que eu consigo trabalhar ações maker dentro desse laboratório de informática? Eu consigo trabalhar, por exemplo, a questão da realidade virtual dentro de um laboratório que ele necessariamente não é todo equipado com os equipamentos maker, mas ele tem lá um computador, ele tem lá um óculos, de repente, de realidade aumentada. Há essa possibilidade ou não há essa possibilidade de eu construir de eu ter ações maker num Eu vou te laboratório de dar. informática? Ok, vou responder primeiro de tudo sobre o laboratório. Quem tem um laboratório de informática, por exemplo, na escola, o que eu faço? Eu consigo reverter aquele laboratório de informática para uma sala maker, ok? Por quê? Porque a gente usa os computadores. E a informática faz parte, obviamente, do contexto da educação 4.0. Quando a gente fala de realidade virtual, nós temos, por exemplo, ó, esses óculos aqui. Esses óculos de realidade virtual têm um preço extremamente acessível. E aí eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, de um trabalho, uma coisa muito simples. Eu vou descrever para vocês o que é. Deixa eu só explicar aqui desse óculos virtual. Aqui na lateral ele tem uma entrada. Essa entrada é para você colocar o seu celular. Então, olha só, uma aula super legal que foi feita de sistema solar. Os alunos estavam com o seu celular, isso aqui encaixa para qualquer tamanho, tá? Do seu celular. Você encaixa aqui, ele tem uma portinha, tá vendo, ó? Ele tem uma portinha que desliza, ó. Ele tem um preço bem acessível. Gente, esse aqui, para vocês terem uma ideia, dá para o uso de 5 alunos, saiu R$ 35. Veja bem, agora está muito mais barato, tá? Saiu na faixa de R$ 35. Então, aqui os alunos conseguiam trabalhar com a tabela periódica ao vivo aqui, pegando os elementos, ó, e movendo todos os elementos com a mão com o controle. Por exemplo, que nem um controle de televisão. Outra coisa que eu, por exemplo, utilizo muito quando eu faço isso, eu explico para os professores, é quando a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada. Então, por exemplo, o professor de história chegou para mim e falou assim: Carla, eu não consigo entender, eu não entendo como que a área de humanas pode estar interagindo dentro dessa educação 4.0, que é tudo tecnologia. Aí o que eu trouxe para ele? Peguei um papelão, montei um cubo, imprimi as faces, né, desse cubo. Ó, tudo isso aqui é um programa criptografado. Pode ver que ele é todinho desse jeito, ó. Cada face dele tem um desenho diferente. Então, o que aconteceu? Isso aqui não paga nada. A gente imprimiu, montamos aqui nesse cubo do tamanho da face e colocamos isso na aula de história do professor. E aí, o que ele trabalhou com isso? Visitas a museus virtuais. Vou dar um exemplo aqui para vocês do lado, para vocês verem, ó. Eu tenho aqui feito, eu vou passar a imagem aqui do celular para a base aqui e eu vou mostrar para vocês a ação. Olha só, gente, olha que coisa incrível. Estão vendo isso? É um museu virtual. Esse museu ele está trabalhando, lógico, vários contextos da história. Olha, ele está mostrando aqui, por exemplo, o perfil, a estátua, né, do rosto, a parte de cima, o busto, né, de Alexandre, por exemplo. E conforme, olha só, conforme o aluno gira esse cubo, ele vai vendo várias faces desse objeto. E aí embaixo ele vai dizendo quem é ele e como ele trabalha. Olha isso, gente. O aluno consegue mover esse objeto com as mãos dele. E aí, olha, você pode escolher. Vamos supor que ele resolva aí, ó, para Marcos Aurélio. Vamos falar um pouquinho de... Olha, ó, tá vendo? Ele consegue, tá visitando.
essas estátuas, tá, esses bustos, e de onde que é essa visita? É do Museu Britânico. Então ele consegue estar acessando essas informações, trabalhando, levando para o aluno dentro de sala de aula essas informações. E veja, o seu aluno que vê esse tipo de trabalho, o seu aluno, em momento algum, ele vai deixar de aprender, ele vai esquecer disso que ele viu na aula. A mesma coisa você pode estar trabalhando com botânica. ah, Aqui, olha, por exemplo, você tem Péricles, aqui que você pode entrar. Você tem outras celebridades, por exemplo, ó, veja. Quando o aluno tem isso aqui na mão, com o celular que ele tem em sala de aula, ele consegue usar isso. E aí Tá. ele pode descrever detalhes. Nós temos, por exemplo, aqui, e o programa é gratuito, viu? Esse Sim, programa é gratuito, você baixa ele no seu celular, você consegue estar visitando, por exemplo, a Grécia. Tá? Todos certo. os monumentos que tem na Grécia, você consegue também estar visitando. Você pode andar por todos os museus de todo o mundo, ok? Ele consegue estar andando por aquele, passando pelos quadros, visualizando. Eles conseguem visualizar, por exemplo, um dilúvio dentro de um vulcão, é um outro exemplo. Você consegue estar trabalhando. Por exemplo, quando a gente fala de expressões matemáticas, você consegue estar trabalhando isso já dentro do contexto da sala de aula, fazendo com que o aluno não esqueça do aprendizado adquirido. Carla, uma pergunta. Na verdade, não é mais uma pergunta. Eu quero que você explique para o pessoal de casa também poder entender o seguinte. Essa visualização aqui, ela está sendo feita por aquele óculos. Ele colocou aquele óculos. Ele está visualizando isso por meio do óculos que tem o suporte para o celular, correto? Não, esse Ou ele daí está colocando não. diretamente no Não, celular, esse aqui ele fez isso, ó. É um cubo de papel impresso, né? certo? O estudante, a pessoa coloca ele assim na mão, e aí ele pega a câmera do celular e só entra com a câmera do celular na frente. Automaticamente, quando ele está girando, ó, ele vai mexendo, ele vai fazendo as ações na peça que ele quer para o lado que ele deseja. E ele vai visualizando os vários tipos, né? Os tipos de informação que tem aqui, como ele consegue trabalhar e como ele vai usar isso daí em sala de aula. E aí o professor vai interagindo, mas veja, isso é um exemplo que eu trouxe. Na verdade, nós temos assim. é, Gente, nós temos a história, a evolução do ser humano, tem uma parte que mostra o Parque dos Dinossauros, então você vai andando e você vai identificando as plantas, olha aí os professores de ciências da natureza, olha aí biologia, gente, tá? Como que eu estou levando meu aluno, como que ele vai saber o que que é uma mata ciliar, o que é, por exemplo, o que a gente chama de folhagem de primeiro ponto, de segundo ponto. Então, o que acontece? O aluno vai andando com o professor de biologia explicando, tá? Sobre as plantas, as mesófilas, enfim, tudo aquilo que eles falam, e o aluno vai pegando naquela planta. Da mesma maneira que o aluno pode estar aprendendo inglês com um vídeo do golfinho pulando na água. Por quê? Aí você passa lá. Como é o nome do golfinho em inglês? Por exemplo, ele tem as opções embaixo. Então, o aluno, na hora, vai aprendendo todo o vocabulário que o professor está usando naquela aula de inglês. A questão aqui é saber trabalhar, é saber fazer uso correto das tecnologias, porque é aquilo que eu sempre digo, a tecnologia, ela não é o objetivo fim, a tecnologia é a ferramenta. Então, quando você Sim. sabe trabalhar com essas coisas e trazer para a sala de aula, você consegue enriquecer a aula e dificilmente você, professor, vai ter dificuldade numa aula dessa. Assim como vai ter um aluno que, por exemplo, é um hiperativo, é aquele aluno agitado, enfim, que ele vai estar olhando por isso aqui, ele não vai querer participar da sua aula. Isso eu nunca vi acontecer até agora. Então, assim, é um estudo de caso, é um fato, a gente sabe que realmente isso daí funciona. Então, para aqueles professores, para aquele educador, para aqueles nossos seguidores aí que assistiu lá a nossa live de design instrucional, né, de aprender a transformar a sua aula interativa, seja ela online ou presencial, quando você planeja a sua aula e você coloca esse objeto educacional, tá, gente? Isso aí é um tipo de objeto educacional que vocês podem utilizar na aula de vocês. Então, com recurso com celular, você imprime, né, esse código, utiliza lá o programinha lá e você consegue deixar a sua aula mais interativa, né? E o mais importante é o seguinte: se você não sabe, você consegue aprender a fazer isso. Né, Carla? Existem informações justamente para isso. E a gente vem também buscando, né,
criar cursos de fato e também trazer esse conhecimento para que vocês possam ter acesso e vocês possam aperfeiçoar o conhecimento de vocês e trazer essa interatividade para dentro de sala de aula. Não só para dentro da sala de aula, muitas das vezes você também quer fazer uma apresentação, você pode fazer uma apresentação utilizando esses recursos, que são sensacionais. Imagina só, você está numa apresentação e você, de repente, dá um cubo para a pessoa e fala assim, e aí, vamos visitar tal ambiente para você ver como vai ficar, por exemplo, o nosso projeto de arquitetura. O cara coloca o celular lá, vai mostrando, vai virando, como que vai ficar o prédio, a parte exterior ou a parte interior. Enfim, são diversas as possibilidades aí, vamos só usar a criatividade. Carla, e aí? Bom, deixa eu só fechar aqui. Vocês viram na abertura da live uma construção com Minecraft de um prédio da Classmaker Educação. Aquela construção que foi feita com Minecraft, vejam, dentro dela, tá dando para o pessoal ver? Essa construção que vocês estão vendo, vejam, Minecraft é um jogo, ok? Dentro do Minecraft, levando o Minecraft para dentro da sala de aula, a gente consegue fazer com que ambientes sejam replicados, de tal forma que você consiga estar ensinando tudo aquilo que você quer. Aqui, nesse caso, é um exemplo qualquer, por exemplo, da Classmaker, tá? Então, o que acontece? Veja, nós temos todo um aparato, todo um local adequado, e a gente quis mostrar isso daí para vocês. Eu poderia estar mostrando isso daí, de repente, num filme rápido, num videozinho, mas o que era legal? Que eu mostrasse para vocês o potencial das ferramentas que nós temos à disposição. Se nós formos olhar, por exemplo, aqui nos monitores e formos ver todas as saídas que nós temos ali atrás, tudo nós conectamos na internet. Então, quando você quer entrar para conhecer alguma coisa nossa, você entra dentro do jogo e você vai caminhando. Você pode entrar e você pode entrar em todas as salas, pode pesquisar. Veja, aqui nós temos um chroma key, porque trabalha com estúdio, tá? Então, quando a gente fala ali na frente, ó, nós vamos mostrar para vocês, nós temos a conexão com a internet, tá vendo? Isso aqui é em tempo real. Gente, vocês não têm noção do que é fazer isso daí e colocar isso aqui dentro de um game. Ah, mas eu consigo colocar minha aula para interagir, fazer com que meu aluno adore a minha aula? Com toda certeza. Você consegue fazer com que eles consigam interagir e participar da sua aula, porque você leva a internet para dentro do jogo. Ah, mas o jogo já não está na internet? Não. Ele não necessariamente está na internet. É uma maravilha mesmo, né, gente? Aí, Então, um outro exemplo disso que é bem bacana é um projeto que começou em 2015 e foi finalizado em 2019 da reconstrução virtual da cidade de Mariana, Minas Gerais. Foi feito no Minecraft e esse trabalho foi feito com os alunos do Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio e alunos que já estão aonde? Que já estão na faculdade. Os alunos trabalharam juntos, tá? Eu utilizei muito metodologias ativas, foram trabalhados com estações de trabalho. E esse projeto aconteceu justamente pelo rompimento da barragem em Bento Gonçalves. Então, o que a gente queria mostrar? Que nós conseguimos trabalhar como? Através do ensino híbrido, um ensino personalizado para esses alunos. E esse trabalho, quando chegou ao fim em 2009, ele foi submetido para Mojang, no projeto Block by Block, da Dinamarca, e o nosso projeto foi selecionado. Foi inteirinho feito por alunos, né? E esse projeto ele tinha parceria com a ONU, então esse projeto foi selecionado. Eu estou vendo aqui se o Sérgio consegue mostrar um pedacinho aqui para vocês. A gente consegue mostrar, a nossa live termina daqui a 28 minutos, mas dá tempo de mostrar para vocês. Ó. Dentro dessa proposta, nós colocamos, por exemplo, propostas para renovar a cidade. Ou seja, o que nós colocamos de iluminação na cidade? Foram placas solares. Isso aqui vocês vão perceber que quando foi trabalhando, foi feito o estudo de biomas, por exemplo. A cidade não foi colocada de qualquer maneira. Essa cidade, ela se ilumina inteirinho conforme vai entardecendo. Então, isso nós levamos de proposta justamente para a cidade. Nós utilizamos aí estudos multidisciplinares e interdisciplinares, nós estudamos toda a arquitetura, utilizamos os biomas, utilizamos o Google Earth, por exemplo, utilizamos drones. Veja só quanta coisa
mais esses alunos aprenderam. Ah, mas e aí, será que os alunos com 8 anos, eles conseguem trabalhar em grupos de alunos do ensino médio? Gente, consegue. E foi fantástico, foi maravilhoso esse trabalho. Isso aqui é quando eu falo para vocês que são as tais maquetes virtuais, né? Na verdade, isso aqui é uma disciplina, esse tipo de processo de ensino tem um nome, ele se chama Construção de Mundos Virtuais, né? CMV. Isso daí também a gente ensina os professores a trabalharem e a desenvolverem. Vejam quantas coisas, quantas proficiências esses alunos adquiriram ao longo desses 2 anos. Eu falo 2 anos Uhum. porque foi um projeto muito longo, né? Na verdade, É. nós temos projetos que já são mais rápidos, que a gente faz no máximo, dá até para fazer em uma aula, tá? Sem problema Sim. algum. Trabalhar com química, a gente também consegue fazer. É porque dentro desse contexto, nós temos vários elementos, né? Então, quando a gente fala de elementos da educação 4.0, é isso aqui que entrou, que eu mostrei para vocês, que é a gamificação. Nós temos os portfólios digitais, é uma ferramenta de registro das atividades. Gente, isso é muito importante, os portfólios digitais, todo professor deve ter, principalmente agora a gente está percebendo que essa época de ensino à distância, os pais, os professores estão tendo alguma dificuldade com o sistema de avaliação. Nós Sim. vamos ter, inclusive, aí um super convidado especial, dia 6 de julho aí, que eu vou dar um spoiler para você, assim, coisa muito rápida, tá? Nós vamos ter uma pessoa fantástica, um professor maravilhoso, nós vamos ter Mohan com a gente, falando sobre sistemas de avaliação. Nós estamos preparando, assim, conteúdos que estão vindo daqui para frente, que dá para você que está em casa, para você que é educador, a gente deixar você, assim, gente, com água na boca, tá? Para vocês verem como a educação é boa. Você só precisa ter os parceiros adequados. Você tem as atividades maker, que eu mostrei alguma coisa para vocês. Nós temos a educomunicação. A educomunicação é o rádio na educação. Quer um exemplo disso? Vou deixar para vocês depois no link, o Alex também pode deixar, a nossa rádio Classmaker. Nós estamos com mais de 5.000 ouvintes na rádio com dicas, eu passo o dia e horário das lives. Lógico, né? Como não poderia deixar de ser, nós temos também música boa. Mas a nossa rádio, olha, gente, você está reproduzindo aí? A no- Tá. Gente, a nossa Agora rádio aqui, ó. Classmaker, ela sempre tá passando música, mas ela também passa para vocês, no decorrer da programação, dicas de protótipos, de métodos, de ações maker que você pode fazer no seu dia a dia aí, dentro da sua escola, na sua casa. Além disso, ela também divulga para vocês, no decorrer da programação, as próximas lives que a gente vai ter, quais são os temas que vão ser abordados. Lembrando para vocês que as lives que a gente traz aqui, a gente não traz ela de repente do nada, não. Geralmente são demandas que os próprios educadores mandam para a gente via Facebook, via o site da Classmake ou via redes sociais como o WhatsApp, o LinkedIn e também o Instagram. Fique por dentro das nossas lives, sempre fique por dentro dos temas que vão ser tratados, justamente ou escutando a nossa rádio Classmaker ou acessando o nosso site e também pelas redes sociais. Vira e mexe, quem acompanha a gente sabe que a gente lança lá todas as lives que a gente vai ter. Geralmente, nós fazemos lives de segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, tá ok? Se houver qualquer mudança no calendário, a gente sempre busca avisar antes e a gente sempre divulga antes também, tá ok? O Ensino Maker está aí, ele chegou para ficar, de fato, né? E chegou para evoluir, né? Você que é educador, procure utilizar, né, se unir com as outras disciplinas da escola, porque você consegue juntar num projeto como esse, por exemplo, que ela acabou de apresentar para a gente, as matérias de história, matemática, biologia, e você consegue ensinar o aluno, você repassa o conhecimento de forma divertida, agradável. Então, o aluno acaba tomando posse do conhecimento sem perceber. É uma aprendizagem prazerosa. Isso. E aí, eu mostrei para vocês a educomunicação. A gente também monta essas rádios nas escolas, onde as escolas fazem muito uso, porque elas passam comunicados, os pais ficam interagindo comunicado, porque, veja, nós temos vários aplicativos na escola para passar esses comunicados, mas é uma ferramenta a mais.
Tá? É aquilo que o pai ouve, que sabe que o seu filho está ouvindo, né? E ele sabe que a fonte daquilo é uma fonte segura, porque é a escola que está passando, né? Na vanguarda disso, a gente tem a internet das coisas, a gente tem trabalhos assim muito bacanas com o Scratch, as crianças adoram. Você tem a parte da robótica, você tem o e-learning, você tem o design thinking. Agora, o importante é você pensar o seguinte: quem é o pilar da educação 4.0? Lembrando aquela pergunta que me fizeram lá atrás, o pilar da educação 4.0 é o professor maker, tá? Ou o professor 4.0. Lembrando que esse professor, ele deixa de ser apenas o responsável por repassar o conhecimento. O papel dele é mais profundo do que isso, ok? Não é um ensino, a metodologia tradicional. Tá? Não é, a educação formatada, como a gente fala, ou padronizada dos Estados Unidos. Você pode desenvolver, junto aos seus estudantes, diversas habilidades de aprendizagem autônoma, trazendo protagonismo à flor deles, criando inclusive maturidade, autonomia. Você pode acompanhar todas as rápidas inovações com que seus alunos vão estar fazendo isso, porque eles estão buscando, eles estão usando o processo de criatividade, que é o elemento-chave da educação. O processo de criatividade é extremamente importante. E o professor, ele assume um papel de orientador ou mediador, tá? Que ele consegue estar levando esse tipo de ensino e estar inserindo. Naquilo que a gente busca frente ao aluno, nós temos o desenvolvimento da criatividade, pensamento crítico, espírito colaborativo, gosto pela experimentação, competências socioemocionais, importantíssimo isso, a história do trabalhar em equipe, que isso é uma coisa que Sim. dá tanta dor de cabeça para os professores. O próprio Alex tem um projeto incrível que fala sobre os projetos colaborativos. Gente, isso é tão importante. Agora, veja, é meio complicado quando você formata pacotes fechados, tá? A gente chama de padronização. Quando você oferece isso para as escolas como pacotes socioemocionais. Isso é uma coisa muito complicada, que tem que ser muito vista, porque assim, os seus alunos não são robozinhos. Você não pode Sim. ensinar para eles como eles levantam para apertar a mão de uma pessoa quando ela chega, se eles vão abrir a porta para essa pessoa. Gente, isso daí é educação. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado no mercado aí, que nós temos aí oferecidos muitos pacotes, né? Trabalhando sobre os socioemocionais. A gente precisa tomar muito cuidado, muita cautela quando escolhe isso, tá? E você tem que lembrar que, além de tudo, você tem sujeitos para a construção da aprendizagem, que são os seus alunos, tá? Tem um maior envolvimento e o exercício das habilidades. Sim. Obviamente que tudo isso que eu estou falando tem os desafios. Então, quais são os desafios para a nossa educação? Os desafios para os educadores, tá? Nas pesquisas da Educação 4.0, os professores são um dos principais pilares para que a nova abordagem ela possa começar a ser aplicada. E eles precisam estar preparados. Eles têm que dominarem muito bem os conceitos e possuírem uma facilidade com a utilização de recursos tecnológicos. Então, assim, vale ressaltar que os recursos tecnológicos, por si mesmos, eles não geram a transformação. É a mediação do professor que é o diferencial. Então, é importante você adquirir esse know-how quando você está lá na frente ensinando para o seu aluno e passando para ele uma atividade. Passando uma atividade desafiadora para eles. Você tem que conhecer tudo? Não. Mas você não pode começar com uma aula sem objetivo. Para os gestores, frente, né, a tudo isso que a gente está falando, os gestores eles são eles têm um outro contexto, né? Eles também são uma peça-chave, que eles conseguem garantir a transformação do modo de educação nas escolas. Como formadores de decisões, eles precisam bater o martelo para começar as mudanças da escola ou da universidade, desde que esteja visando a educação 4.0. E eles precisam fazer um acompanhamento pedagógico e os professores também precisam do suporte deles. Então, os gestores precisam, juntamente com os professores, criarem uma estrutura de avaliação formativa. E o projeto pedagógico é muito importante quando inserido nesse contexto. Para que não consiga o quê? Para que você não se perca dentro desse processo e que os alunos não vejam a sua aula como uma aula de brincadeira, apesar de ter tudo isso de tecnologia, que na verdade não é.
tá? Quando você tem um objetivo na sua aula, você vai retomar a sua aula. Se a sua aula não começa com objetivo, você vai ter dificuldade de retomá-la na próxima aula, próxima sessão, enfim, naquilo que você está perfazendo no seu projeto. Sim, é importante, né, a gente ter em mente que a educação 4.0 não é uma educação que você irá introduzir de forma solta. Como a Carla falou, só vou reforçar, você precisa, de fato, criar um objetivo de aprendizagem e saber quais competências você quer desenvolver no seu aluno nessa turma. Você consegue unir, por meio da educação 4.0, alunos de diversas idades e de diversas séries, por meio de projetos. Então, a gente acredita muito também na aprendizagem baseada por projeto, onde você vai juntar habilidades diferentes, de disciplinas diferentes também, conhecimentos de disciplinas diferentes, em prol de um único projeto, tá? Então, você vai construir aquele projeto com aquele objetivo, mas, na realidade, você está trabalhando a socialização do aluno. O aluno ele vai aprender a negociar com pessoas, né, com alunos da mesma idade e com alunos de séries diferentes. Ele vai aprender a ouvir tanto o mais novo quanto uma pessoa que tem mais idade do que ele. E ele vai aprender a negociar isso e também aprender a ver os diferentes pontos de vista, que é o que as empresas também, né, mas estão prezando hoje em dia, e as empresas de grande sucesso, elas estão buscando também ter esse diálogo, ver o olhar do todo, porque às vezes a solução está lá dentro de casa e você vai procurar na rua, mas tem muitas empresas não, que eles estão de fato instigando os funcionários por meio do design thinking, por meio de outras ferramentas aí de construção de projetos colaborativos, para identificar novas ideias, para pegar aquele profissional que sabe dialogar com o seu colega, que saiba dialogar, não que saiba brigar, não que crie rixas. Então, o desenvolvimento da educação 4.0, a aplicação desse meio de educação, da educação Make, ajuda a gente nesse propósito também, nesse propósito de você aprender a negociar, de você a interagir socialmente com as pessoas, saber que há diversos tipos de saberes e saber que há especialistas em cada área. E você pode juntar esses especialistas num único lugar, num único projeto e desenvolver coisas lindas e maravilhosas aí por meio da educação, tá? Fica a dica, né, Carla? Educação 4.0, educação Make, vamos construir saberes diferentes, né? E unir esses saberes também por meio de Sim, projetos. sim. Tem uma pergunta aqui que está querendo saber sobre como que fica o BNCC na educação 4.0, né? Como que Muito funciona esse bem. alinhamento? Ok. Então é assim, dentro Ah, do BNCC, você trabalha duas linhas, tá? Você trabalha sobre a referência número 4, que é a comunicação, que é utilizar diferentes linguagens, ou seja, verbal, oral, visual motora, libras, escrita, corporal, visual, sonora, digital. Você trabalha todos os tipos de comunicação, bem como os conhecimentos das linguagens artísticas, como matemática e científica, visando ela se expressar e partilhar as informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e na produção dos sentidos que te levam ao entendimento mútuo. Você já tem aí a quarta linha, o número 4 das competências do BNCC. E aí você tem a quinta, né, que é o 5, que é a cultura digital, que ele fala sobre compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Olha as TDIC aí, que é aquele curso que eu sou professora, que eu dou aula. Olha como é importante. De forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, que isso também inclui as escolas, claro, para você poder se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e ter autoria na vida pessoal e coletiva. O objetivo de cada um deles é se expressar e partilhar informações, e comunicar e produzir informações. Então você tem esses dois alinhamentos. certo. Alex, uma coisa interessante para 2021 é que nós vamos ter a inserção de uma nova competência, que é a educação digital. Então, é assim, na educação digital, os Legal. professores vão estar trabalhando com os alunos o letramento digital. Porque hoje em dia, os alunos, quando eles respondem o WhatsApp, eles participam de grupo, eles acham que eles conhecem, na verdade, as ferramentas tecnológicas, mas eles não conhecem.
Os professores que estão aí sabem a dificuldade que é fazer esse aluno produzir um bom texto no Word, com formatação, desenvolver uma apresentação de trabalho no PowerPoint, é uma dificuldade muito grande. Muitos alunos não sabem nem anexar um e-mail, não sabem anexar um arquivo no e-mail, tá? Isso é letramento digital. Então, o que acontece? Quando a gente fala, através da educação, né, digital, que começa a entrar a fazer parte do currículo, assim como a neurociência, a gente sabe que nós precisamos ter um novo perfil. Então, os professores que falaram, poxa, mas eu sou professor de informática, eu estou lá num canto, eu não faço nada, enfim, eu não estou sendo utilizado direito na escola, não. Muito pelo contrário, você vai estar sendo, sim, usado muito bem na escola. E agora é o momento. Eu acho que uma outra coisa muito a ser discutida são as redes sociais na prática pedagógica. Os professores Sim. comentam comigo que é uma dificuldade, eles mesmos, alguns deles, por exemplo, eu não uso no dia a dia para mim. Gente, as redes sociais na prática pedagógica constituem uma ferramenta riquíssima. Agora, você precisa saber trabalhar as redes sociais. Nós vamos ter uma live sobre isso, sobre redes sociais na prática pedagógica, que eu vou estar fazendo isso aí com vocês. E eu vou ensinar para Maravilha. vocês como criar uma rede que a gente chama de rede social forte. Né? Ela tem base em capitais sociais. E isso daí a gente vai estar marcando aí numa próxima live para poder falar com vocês. Tá. Carla, tem uma pergunta aqui da Seonara, acredito que essa é a pronúncia do nome dela, tá? Ela está perguntando para a gente o seguinte: como trabalhar a educação de jovens e adultos com esse olhar? Aqui está os nós, mas eu acho que ela quer dizer, e os nossos cursos de exatas e comunicação nas universidades? Como que a gente consegue trabalhar esse olhar, né? O olhar, será que é o olhar da educação 4.0? Eu li aqui também, mas eu não entendi muito bem. É Então, como eu trabalhar a acredito que educação de jovens e adultos com é, esse olhar. Tá, eu eu acho que se acredito que você ela tem está essa falando, eu acho que é o EJA, não é educação de jovens e adultos? isso. Sionara, se você puder só confirmar para a gente, se eu não estou falando errado, educação de jovens e adultos é o EJA. Você consegue trabalhar levando principalmente aquele olhar no trabalho da parte de informática, das tecnologias, tá? A gente sabe, Sionara, eu não sei, será que eu estou respondendo certo para você? Bom, eu vou tentar responder mais ou menos nessa linha. A gente sabe que a educação de jovens e adultos, ah, ele sai fora de um contexto, né, normal das escolas. Então, são pessoas que estão buscando esse tipo de educação porque elas precisam, de alguma maneira, se prospectar. Então, quando a gente fala disso, a gente entende que, é isso mesmo, ó, Seonara, Eja, então é isso mesmo. Elas precisam se prospectar educacionalmente. E elas sabem que essa prospecção só vai acontecer, tá? Inclusive no trabalho, se eles conseguirem interagir na educação. E a gente sabe que por diversos motivos, esse público específico tem muita dificuldade de aprendizagem, porque eles possuem perfis muito variados, né? Você, talvez, como professora do EJA, você entende o que eu estou tentando te dizer. Então, o que acontece? Quando você vai trabalhar isso daí com eles, você precisa fazer com que o ensino, aquilo que você está passando para eles, possa ser efetivamente administrado por eles, tem que ser embarcado por eles. Então, você consegue trabalhar isso com contextualização. É levar aquilo que você está ensinando na parte teórica, demonstrar aquilo com a parte prática, devido a ser um público diferente, tá? Você tem aquela questão de idades, né? E você tem aquela questão, normalmente são aqueles que por um motivo ou por um outro passaram da idade, né? E aí eles precisam estar fazendo um EJA por inúmeros motivos, tá? Você nem sempre tem, né, aqueles alunos que são pontuais na sala, mas é importante você trabalhar a contextualização e sempre procurar levar um exemplo para a sala de aula quando você está ensinando aquele conteúdo. Uma das questões que, assim, a gente conversou muito sobre isso quando a gente faz esse tipo de avaliação é no momento que você estiver trazendo para ele para saber o que ele aprendeu, o que ele absorveu daquilo que você ensinou, você sempre precisa usar como exemplo. Porque eles vão questionar, aonde que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como que você entende que eu vou usar? Eu quero que você me dê um exemplo. Eles vão perguntar isso para você. Então você Sim. tem que levar. Então, quando você está exemplificando, você está contextualizando. Então, nesse momento que isso acontece, é aquelas horas que você começa a ter uma avaliação formativa, uma avaliação somativa.
tá? Onde você está vendo vários aspectos daquele aluno e conseguindo compilar esses dados. Então, é muito importante quando você faz isso. É o que a gente chama de ensino significativo. Tá? Ele é biológico, né? Ele faz parte, ele é sistêmico. É uma educação sistêmica. É aquilo que você ensina com verdadeiros exemplos, podendo ter uma calma relativa na sua aula, no dia a dia, nesse contexto, ou trabalhando em contextos que você peça para eles realizarem pesquisas. Isso é muito importante, porque eles precisam absorver a leitura. E, É, e dentro, e já é um povo bem específico, né, Alex? Eles precisam sim, dessa motivação. Então, não adianta você ficar jogando um monte de teoria, pedindo coisas na sala de aula, pedindo para eles lerem aquilo que eles não estão respondendo, porque você está indo para a educação formatada, a padronização da informação. Isso daí funciona, isso daí, na verdade, ele funcionou há muitos anos atrás, né? Até a indústria 2.0, educação 2.0. Hoje em dia não funciona mais. Então, há um movimento para a gente sair fora, se libertar desses grilhões. Por isso que a gente está com tantas mudanças tecnológicas no nosso cenário. respondendo a Sionara aqui, seria, Sionara, a aprendizagem baseada em projetos. Então, Exatamente. você constrói uma aprendizagem baseada em projetos. Você pode, por exemplo, no começo do ano, tá? Uma dica, não sei se você já faz isso ou não, mas vai aí uma dica. No começo do ano, você já pode criar um projeto com esses alunos, tá? E a partir desse projeto, você dá um significado para ele, você utiliza os conceitos da andragogia também, né? Explicando os conceitos da andragogia também estão aí ligados com os conceitos da aprendizagem significativa, tá? Que você vai falar o porquê que vocês vão fazer aquele projeto, quais são os propósitos que eles vão, quais são os propósitos do projeto e o que que ele vai aprender a partir desse projeto. Então, de repente, você pode falar assim: vamos reconstruir, olha só que legal, vamos reconstruir a sua história de vida, de onde você veio, quem eram seus pais, quem eram seus avós. Então, você vai criar um projeto de resgate identitário, né? Resgatando as raízes da pessoa. Então, isso você vai despertar nela já o interesse em querer saber mais sobre si, mais sobre sua história. E aí você vai colocar o quê? Você já vai estar trabalhando aí a matéria de história, você vai estar trabalhando aí literatura, a literatura do eu, do pessoal. Então, você já vai instigar essa pessoa a querer ler, a querer estudar mais, a querer conhecer mais sobre si, sobre quem ela era. E a partir disso você pode até despertar nela um interesse em história geral, em história do bairro, em história da família, e aí ele vai conseguir descobrir qual foi o contexto histórico que o Brasil, por exemplo, foi inserido, que fez ele chegar onde ele está. Então, é Exatamente. aprendizagem baseada em projetos. Esse é só um exemplo, tá? Outros projetos também podem surgir, né? Um projeto, por exemplo, de mapeamento. Você quer que ele mapeie o bairro ou que ele mapeie o percurso que ele faça até chegar à escola. Nisso aí você já vai estar trabalhando em geografia. Então, você coloca um propósito também, o porquê que ele precisa saber, falar sobre isso, né? Não esquece disso, e sempre falar a importância dele construir esse projeto. Isso é muito interessante. Então, você já está trabalhando aprendizagem aí, usando os conceitos de andragogia, de aprendizagem significativa, e também está usando o conceito maker, a partir do momento que você pede para eles construírem um mapa ou uma maquete da região ali, ou construir um livro falando a história dele, a história dos pais dele, a história até a geração que ele consegue alcançar, que ele consegue lembrar, né? Isso é muito importante, né, Carla? Você trabalhar projetos com o pessoal do EJA e pegar elementos que sejam do dia a dia deles é muito importante para desenvolver de fato esses alunos, tá bom? Inclusive, isso daí é algo muito interessante, né, que o pessoal está até perguntando, que a minha linha, né, minha defesa, né, enfim, a minha tese de doutorado é baseado justamente na formação de docentes com base nas escolas mais inovadoras do mundo. E fazendo essas pesquisas, que eu estou pesquisando todas essas escolas, entrei em contato com os diretores, com os gestores, que eles chamam de CEO lá, né? Então eu perguntei para eles assim, o que que faz, né? Quem são os professores deles, né?
qual é o papel deles na educação? E olha que coisa incrível, né? Eles comentam que os educadores deles precisam ter um processo, precisam passar por um processo de formação. E toda a educação em todas essas escolas, gente, em todas essas escolas, a aprendizagem baseada em projeto, ou PBL, Project Based Learning, é tudo baseado em problemas que eles precisam desenvolver ao longo de 3 meses, 6 meses ou 10 meses dentro da escola. Então, isso daí, para eles, começa lá na frente. Não é uns projetos como a gente faz aqui, rápido. Conforme vai aumentando a série e os alunos vão passando de ano, vai aumentando o nível de dificuldade do projeto. E automaticamente, quando eles já estão no ensino médio trabalhando uma aprendizagem baseada em projetos, eles já têm empresas alinhadas com a escola. Então, aquele aluno começa a ser preparado para o mercado de trabalho. E ele passa Sim. por toda essa adaptação que eu e o Alex comentamos. Então, assim, o Marcos, por exemplo, está falando, né? Realmente, às vezes eu vejo que os professores de informática foram deixados de lado. Marcos, na verdade, assim, existiu essa coisa muitos anos atrás sobre as aulas de informática. Então, como que isso daí caiu em desuso? Várias vezes, como eu trabalhei na coordenação e gestão de escola, várias vezes eu vi assim, muitos professores de informática que pediam para os alunos sentar no laboratório de informática e fazer pesquisa na internet. E eles faziam um trabalho que os professores passavam no laboratório de informática. Não tinha aula. Tá? Era apenas uma tutoria, era isso que acontecia lá. Então, por isso que foi criando esse olhar, na verdade, atravessado, esse olhar ruim, né, dos laboratórios de informática. Eu também dei muitos anos a aula de informática, né? Então, na verdade, é o que eu disse, com o ensino maker e educação 4.0, aconteceu o resgate disso. Então, agora, Sim. é muito importante o seu papel como educador dentro da instituição, considerando-se educação digital. Porque realmente é isso, os alunos não sabem enviar, eles não sabem, gente, eles não sabem, a maioria dos alunos não sabem escrever. Eles têm muita dificuldade, então quando eles vão digitar e eles digitam errado, eles falam assim, tudo bem, eu estou digitando no Word e o Word vai arrumar. Tem o dicionário do Word. Tá, isso pode até acontecer, o problema é que eles não sabem nem ativar o dicionário do Word. Então veja naquilo que eu estou falando, né? Isso é uma coisa muito contundente, né? Isso é uma coisa bem específica, é bem pontual. Então, assim, Marcos, existe essa questão, existe, mas agora o laboratório de informática está dentro da educação 4.0 e vai para dentro da sala maker. Então, esse tipo de profissional agora é extremamente importante, mas veja, nós estamos falando de muitas coisas novas, não é só de pacote Office. Então, esse professor Carla, precisa se preparar. Oi, Carla, você falou sobre BNCC, tá? tá. Vão ter pessoas que não conhecem a sigla. Então, por gentileza, diga para gente o que, que é BNCC. Tá, BNCC é a base nacional que foi instituído aí pelo governo, pelo MEC, nós tivemos aí, são as diretrizes, né, que as escolas precisam trabalhar, que eles entendem que a escola e as disciplinas precisam ter um alinhamento com os objetivos que eles colocaram, como eu comentei, por exemplo, do 4 e do 5. Lógico que nós temos aí um planejamento que o próprio MEC cede para a gente, são planilhas prontas já, que a gente consulta lá todos os códigos, e o plano de aula dos professores precisava estar alinhado ao BNCC. Mas o que aconteceu? Isso já era para ter entrado esse ano, já vinha sido trabalhado ano passado, e por conta dessa pandemia, o negócio, enfim, perdeu tem esse objetivo, claro que tem, mas não para estar entregando o plano de aula agora. Agora, veja bem, o ano que vem, entrando a educação digital, os professores têm que alinhar os planos de aula com o BNCC. O MEC Tá, fornece para a gente todas as planilhas com os códigos, porém, o professor precisa, para toda a aula planejada dele, ele tem que mencionar se as habilidades que o ano daquele aluno, a nível educacional, está sendo atingido. Na verdade, isso que o MEC faz é uma padronização da educação. Porque quando sim. a gente fala lá fora, nós temos uma coisa que se chama mosaico de competências. Então, o aluno, ele sabe que naquele ano, sei lá, no nono ano, ele tem que aprender, ele tem que desenvolver 12 habilidades, por exemplo. Ele Sim. pode escolher os projetos que ele quer participar e desenvolver essa habilidade ao longo do ano. Por quê? Porque lá fora nós não temos o mesmo sistema de avaliação daqui do Brasil. Tá? Isso é muito importante a Tá gente certo. destacar. E é importante a gente ver que agora as escolas estão mudando esse olhar. Gente, isso é muito importante. E uma coisa que é muito valorizada, o professor tem que ter formação.
Então, a gente está falando de estar em constante formação, constante capacitação. Então, dentro desses olhares, o que aqui da Classmaker nós vimos? Se nós não levarmos e não formos parceiros de vocês, educadores, vocês não vão ter prospecção profissional. Vocês vão o quê? Vocês vão desanimar da área, vocês não vão querer mais trabalhar nessa profissão. Tem muita gente já fazendo isso, largando a profissão. Então, é assim, o professor, ele precisa ser valorizado, e agora é o momento disso acontecer. Estamos numa pandemia, mudamos o sistema de ensino, coisa que a gente não esperava, era só ensino superior que tinha EAD, ok? Foi mudar o sistema de ensino. Olha o professor digital aí, gente, ele tem que estar, senão ele não vai sobreviver. Então, qual é a maneira dele sobreviver? Ele está fazendo essas capacitações, essa formação e sendo acompanhado. Porque quando o gestor da escola e a direção falar, eu terei que substituir um professor porque ele não consegue se adequar à educação 4.0, não, ele não vai substituir, ele tem que investir na capacitação desse profissional. É assim que uma boa escola trabalha, amparando os seus bons profissionais, assim como o ensino bilíngue nas escolas. Temos que ter, tem que ser assim, muito careful, muito cuidado nisso, tá? Porque nem Cara, sempre o melhor educador é aquele que estudou fora, tá? certo. Guardadas as devidas proporções, claro. Sim. Eu achei legal aqui o depoimento do Marcos, né? E eu quero propor uma ideia. Eu não falei com a Carla isso, eu estou falando com ela agora, nesse exato Ih, lá momento, vem, hein, que eu acho gente, que lá se... vem. Lá vem. A Carla adora quando eu faço isso com É, ela. de última hora, gente. Eu adoro essas coisas que a pessoa fala assim, olha, pensando nisso. Carla, eu Olha, tava. Carla, É, começou. Vamos lá, vai. bora lá, cara. Então, o Marcos deu o depoimento dele aqui, né, nos comentários da live, mas eu acharia legal também você, né, que foi impactado pelas lives que a gente vem fazendo, que, se puder, né, mande para a gente um mini vídeo ou um mini depoimento falando qual foi o momento que você mais aproveitou da live, qual foi o assunto que você escutou aqui e que foi bem interessante para você e foi importante e você de fato colocou em prática, tá? Então, o Marcos aqui ele mencionou sobre a questão do plano de aula para o ensino maker. Então, eu acredito que a aula não, né? Que a live da semana passada lá sobre aprendizagem interativa no ambiente online foi de grande valia para ele. Então, você também, educador, você também que não é educador, é pai, é mãe e está assistindo essa live também, mande para a gente, por gentileza, qual foi a experiência que você teve ao assistir essa live e quais insights ela deu para você, né? A live que as lives que a gente faz aqui, elas deram para você. Quais insights elas deram para você e o que você colocou em prática? Então, mande um vídeo, mande um depoimento, um vídeo curtinho de 1 minuto e meio, que a gente possa estar colocando aqui tanto no nosso canal do Facebook, quanto também lá no site da Classmaker, tá? Gostou da ideia, Carla? Não gostei, não, não Não gostei, te batei no gostei. Não, eu coração. quase me matou do coração. Não, mas gostei. Alex, já pensando nisso, dá um spoiler aí. Fala o que vai ser a nossa live de quarta-feira, gente. Não, só vou falar as três coisas, depois ele complementa. Lembram que aqui durante a live eu falei um pouquinho sobre a pedagogia Waldorf, ok? E aí, dentro disso, existe um alinhamento com uma determinada área da medicina que se chama medicina antroposófica. Eu Sim, posso falar isso daí com proficiência porque eu fiz uso dessa metodologia e da medicina antroposófica com meu filho. O meu filho é disléxico, tem déficit de atenção. Gente, eu tenho déficit de atenção. Então, veja, eu não me tratei com o mesmo método do meu filho, mas o meu filho ele fez tratamento na medicina antroposófica, como excelente profissional. A gente sabe, quem é professor sabe quando a gente tem um aluno com dificuldade de aprendizagem, a gente sabe como que o professor sofre, né? Então, a gente precisava entender como que funciona e como que eu consigo alcançar esse aluno, de que forma isso acontece, de que forma essa aprendizagem acontece, né? Essa dificuldade com um processo cognitivo específico. E eu posso realmente falar sobre isso porque o meu filho, inclusive, ele se tratou com essa profissional. E aí, buscando, eu fui procurar uma pessoa que poderia falar para vocês de cátedra disso que eu vou trazer de assunto, sobre as dificuldades de aprendizagem no ensino infantil. É a Maria Eugênia Biniski. Gente, ela é fantástica. Ela é isso referência aí. na área, excelente palestrante. Meu filho fez mais de 1 ano o tratamento com ela e existe uma metodologia, né, uma técnica que se chama Extra Lesson.
ela vai falar para vocês o que é. Gente, essa técnica chamada extra lesson está dentro da pedagogia Waldorf, que trabalha a medicina antroposófica. Gente, é Então, a fantástico. nossa. Melhora do meu filho, Isso. eu vou dizer para vocês. O meu filho, quando entrou para se tratar, né, fazer, enfim, todo esse problema que ele tinha, essas dificuldades, elas foram superadas com esse trabalho da Maria Eugênia. Então eu falei, gente, se ele ajudou tanto o meu filho e me ajudou as coisas que eu aprendi com ela, eu acho que isso vai ser incrível para vocês que são professores e pais que estão em casa e já sabem que tem os filhos que possuem alguma dificuldade ou não sabia que o filho tenha dificuldade. Ela vai conversar aqui, ela Isso. vai dar uma Só palestra para vocês ficarem incrível. cientes. Isso, só para vocês ficarem cientes, então, a próxima live no dia 24 aí com a Maria Eugênia, né, vai tratar o seguinte tema: saiba como diminuir as dificuldades de aprendizagem no ensino infantil por meio do método Extra Lesson, baseado na pedagogia Waldorf e na medicina antroposófica. Olha que legal. Carla, você é melhor do que ninguém, né? Sabe falar da mulher aí, porque você Não, tem um gente, olha, caso de verdade mesmo, ela é incrível. Então, por isso que a gente fez uma coletânea aí do mês de julho, para vocês, professores. A gente sabe que a gente não vai ter férias, ok? Mas, por outro lado, a gente sabe que agora é ensino à distância, dificuldades para todo mundo. Então, assim, vamos se capacitar, gente, porque isso vai ter um peso muito importante para vocês, ó, ali na frente, no processo seletivo dos professores que estão vindo. Eu sei o que estou falando para vocês. Tá? Então, veja, nós vamos ter aí uns cursos aí que nós estamos preparando para o mês de julho aí de 20 horas, fizemos uma pesquisa, os professores pediram 20 horas de curso, coisa de uma semana aí para fazer, dá para a gente fazer, o Alex, que é o diretor de comunicação, ele já está planejando tudo isso daí, então assim, gente, não percam, vocês vão ter o Diego Vergaça com o curso, no mês de julho de 20 horas, tá? O pessoal adorou a live dele, a gente bateu 800 views na live dele, e assim, o pessoal pediu muito para ele trazer tudo aquilo. E ele é um dos professores maker formado por mim. Então, assim, gente, não é que eu queira falar, ele é muito bom e eu conheço esse profissional. Bom, vocês adoraram a live dele. Então, vocês vão entender o que eu estou falando. Essa live vai ser, então, na quarta-feira, dia 24 de junho, às 21 horas, com a Maria Eugênia Biniski. E vai ser aqui pelo Facebook, no canal Carla Lukizik. Mas nós temos a Rádio Classmaker, ok? Que o Alex vai colocar aí no link. Nós temos o nosso site do classmaker.com.br. Temos a nossa página no Facebook. A página Carla Lukizik do Facebook lotou. Gente, lotou, não tem mais espaço para aceitar convite. Estamos no Carla Lukizik 2, em uma semana isso aconteceu. Então a gente já está com 2, tá? O que mais que a gente tem, Alex? Temos o nosso canal. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, a gente vai subir no canal, tá? Nosso canal do YouTube do Classmaker Educação. Vocês vão achar todos os nossos vídeos lá. Gente, tem informação para tudo quanto é lado. Tem nosso Instagram. Então, assim, não tem como vocês não saberem, tá? Alex, você quer finalizar? Gente, eu finalizo agradecendo essa pessoa maravilhosa que deu essa aula gigantesca aí para a gente hoje. Essa mulher que tem mais de 30 anos de experiência nessa área de robótica, de educação maker, enfim, de ensino. Agradeço também aí vocês aí que assistiram a nossa live. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. E vamos lá, vamos continuar se profissionalizando, vamos continuar aprendendo, né? Cada dia que passa a gente aprende mais. E isso é o importante, né? Adquirir o conhecimento e também compartilhar esse conhecimento. Esse é o ideal. A gente não pode ter aprendizagem nem o ensino só para a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento também. Então, muito obrigado aí e agradeço a Carla aí pelo convite. Hoje eu fazendo o papel dela, né? Porque pois é, ela gente, tá para vocês no verem lugar como as coisas mudam, né? Alex, depois você tem a Seonara aí e você tem o Elton Madeiras, eles querem saber dos cursos. Então, depois manter um contato com eles para estar falando, vai estar acontecendo esses cursos agora no mês de julho, além da gente ter outras formações, eu acho que vai ser bem legal mesmo, eles vão se identificar bastante, né? Gente, vocês têm que investir no futuro de vocês, tá? Nós temos que ser profissionais valorizados e agora é a hora de vocês mostrarem, porque entrou o ensino à distância, tá ok? Bom, eu queria agradecer de vocês por essa live.
Gente, curte aí, vamos compartilhar essa live, que aí, inclusive, para quem estiver compartilhando a live, nós vamos ter uma... Bom, o Alex aí, que ele está com esse planejamento, mas ele vai ter uma surpresa para quem compartilhou as lives, tá bom? Por quê? Gente, precisamos de volume. E o que é esse volume? É mais formadores, mais professores apaixonados pela educação. E eu quero trazer aquilo que tem de melhor para vocês. Veja o que eu falei, essa é a minha tese de doutorado. E nós acreditamos nisso. A Classmaker tem uma coisa muito importante, gente. Transparência. Nós somos muito transparentes no que nós fazemos. E todas as pessoas que vêm são todas ligadas à educação, gente. O Alex mesmo é um que estuda comigo no doutorado, a gente já fez várias... A gente se conheceu lá atrás, no doutorado, 2016. Então, a gente já tem aí uma estrada longa. Eu estava no mestrado quando a gente se conheceu, Nossa, Carlinha. verdade, no mestrado. Faz tempo isso, viu, gente? Está fazendo ali no mínimo uns 3 anos e meio para 4. Então, assim, nós gostamos de educação. E, assim, vamos interagir. Vamos se capacitar. Também dou dicas de livros, tá bom? Que vocês podem já estar lendo. Nós fazemos uma parte que é a curadoria de livro. Depois isso é uma novidade para vocês também. Por quê? Sabe aqueles livros que vocês querem ler, mas você fala, meu Deus, 400 páginas de livro, 300 páginas de livro. O livro está em inglês. Eu tenho vários obstáculos, então. Nós estamos trabalhando nisso. Esses livros que você não consegue ler, é muita coisa, e vem em inglês, vem em francês, vem em alemão, nós estamos preparando um conteúdo para vocês. A gente vai fazer live sobre os livros, a gente dá curso sobre esse livro, a gente capacita vocês sobre as principais leituras que estão no mercado para você se tornar um professor da nova era. E ó, Classmaker Educação tem MBA em Ensino Maker, hein? É uma novidade que nós estamos preparando para vocês aí para outubro, agora do segundo semestre. Se preparem que é 360 horas. Gente, é com pessoal bom. A gente não tem pessoal assim que fala, ele é razoável. Eu estou falando que tem gente muito boa na Classmaker Educação. Visita o site que você vai conhecer todos nós, tá bom? Alex, obrigada por essa live. Gente, obrigada por hoje. Fiquei muito contente de estar falando. Geralmente eu estou na entrevista, mas hoje eu estava sendo entrevistada, foi muito legal. Espero que vocês aproveitem todas as informações, compartilhem, acessem os nossos canais, ouçam a nossa rádio, que nós temos muito mais coisas para vocês. Alex, muito obrigada e gratidão por esse convite. Eu que agradeço aí. Vamos lá, quarta-feira você vai reassumir o seu papel, hein? Pois é, quarta-feira tem mais, gente. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Alex. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, beijo tchau. no coração de todos vocês. E espero vocês, professores e educadores da nova era. Olha o desafio lançado. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.